O nascer do sol marcava o início de mais um dia ao banhar as casas e fazendas enquanto acordavam os homens e mulheres do campo. O dia parecia como qualquer outro, mas aquela manhã seria diferente. De dentro das nuvens, uma bola de fogo cruzava os céus em alta velocidade, e contemplando com horror, o homem que observava só teve chance de pronunciar uma única palavra antes da colisão. Santo Deus! E dentro da cratera recém-criada, um humanoide se erguia para fora de uma esfera metálica. Vestido uma armadura típica, uma cauda enrolada em sua cintura e longos cabelos negros, ele plana até sair do centro da explosão, para observar do alto o mundo em que ele havia aterrissado. Com bastantes árvores, ar puro e água em boa quantidade, Raditz chega à conclusão que conseguiria um bom preço por aquele planeta subdesenvolvido. Outras raças mais inteligentes e, é claro, mais ricas, pagariam bem para ficar ali. Levando sua mão direita até seu scouter, ele analisa as forças de combate daquele mundo, e a princípio, algumas energias singulares podem ser vistas em pontos distintos, mas um amontoado em particular chama a sua atenção. Sorrindo, ele voa em velocidade sônica em direção à localização marcada para dar início ao seu plano de extermínio. O sol já banhava as ruas da cidade de Nova York, acompanhada de um céu azul completamente despido de nuvens, o que ajudou no avistamento do estranho ser que sobrevoava a cidade como um jato até parar no meio de um edifício peculiar. Os humanos abaixo não sabiam, mas o Saiyajin estava atrás de uma fonte incomum de energia, que fora captada pelo seu scouter e o tinha guiado diretamente ao edifício de Sancto Santoro. Com receio e até assustadas, as pessoas apontavam e filmavam a figura misteriosa que estava planando acima das ruas, se perguntando quem poderia ser. Irritado com os sons abaixo, Raditz estende sua mão e dispara uma rajada de energia para que pudesse se livrar daquelas vozes. A explosão é ensurdecedora e a cidade é preenchida por um silêncio mortal. Quando a fumaça é desfeita, o guerreiro Saiyajin fica surpreso ao se deparar com uma estranha barreira cristalizada abaixo de si, que cobria as ruas com uma camada protetora, isolando boa parte da cidade. Todas as vozes e os seres vivos tinham desaparecido sem deixar nenhum traço, evacuados da zona de explosão tão rapidamente que parecia ser magia. Acima dele, uma voz pode ser ouvida enquanto um homem se aproximava, flutuando em sua direção. Eu não sei quem você é, mas pouco me importa. Saia imediatamente ou prepare-se para enfrentar o mestre das artes místicas. Stephen Strange, o guardião do mundo místico e mago supremo de Sancto Santoro, viera para interceptar o estranho invasor que flutuava sob as ruas. Raditz, ao observar o mago, movimenta sua mão até seu scouter para analisar o homem à sua frente, para medir o seu poder de luta. A análise era imprecisa, pois o Scouter sofreu uma clara interferência gerada pela estranha massa de energia vinda do amuleto que o feiticeiro carregava, um item que agora o Saiyajin desejava. Avançando em alta velocidade, o Saiyajin parece se teleportar para a frente do mago, e uma rápida sucessão de socos são disparadas ao feiticeiro. Strange quase não tem chance de reagir, mas sem saber se por puro reflexo ou sorte, seus selos conseguem barrar os primeiros golpes do seu oponente, o que deixa o Saiyajin ligeiramente impressionado. O Doutor Estranho empurra o Saiyajin para longe com uma rajada mística e rapidamente movimenta suas mãos enquanto completa um novo feitiço. Como uma miragem, inúmeros clones se espalham enquanto cercam o guerreiro alienígena, que observava as técnicas bizarras do homem à sua frente. Agindo ao mesmo tempo, os clones de Steven prendem o Saiyajin com cordas arcanas, imobilizando seu inimigo, que olhava incrédulo com a ousadia do mago. Enfurecido, Raditz libera um aumento repentino de poder, destruindo as cordas de Strange junto de seus clones. O Saiyajin se move mais rápido que antes, e parece novamente se teleportar, e ataca o mago com uma sequência devastadora de socos, que é finalizada com um golpe energético, e arremessa o Strange para os prédios próximos. A explosão é grande, e o feiticeiro se encontra ferido enquanto uma fina camada de sangue escorria de seus lábios. Se não fosse pelas suas proteções místicas, feitas no último segundo, ele certamente estaria morto. Flutuando acima do mago, Raditz se prepara para um último golpe energético, para ceifar a vida de seu oponente. Porém, segundos antes de seu trabalho fosse concluído, o seu scouter apita, mas não rápido o suficiente. Um som estranho assovia pelo ar e o Saiyajin arremessado pelos repulsores do Homem de Ferro, que se junta ao mago para encarar a nova ameaça. Os dois Vingadores se cumprimentam, e Strange se levanta dos destroços com a ajuda de Stark. Raditz também se ergue sem dificuldades e encara o homem com uma estranha armadura cibernética.
O Saiyajin ameaça Stark, dizendo para que ele não se intrometa, ou então também seria morto. Mas Tony ri por trás do seu capacete e zomba o Saiyajin, dizendo que para intimidá-lo, deveria ao menos utilizar calças. Raditz permanece em silêncio, enquanto seu rosto transborda a raiva. Stark sussurra a Strange para que ele fique na retaguarda e lhe dê cobertura. O mago concorda, mas ambos são surpreendidos quando o Saiyajin dispara como um foguete e desfere um soco titânico em Stark, que é arremessado para longe. Ainda enfurecido, Raditz acompanha o Homem de Ferro e desfere uma sequência devastadora de socos em alta velocidade, não dando chance para que Tony se defenda. Sem muitas opções, o Stark pede para que sua interface virtual, Jarvis, faça alguma coisa para deter o oponente. Análise de combate em 27%, senhor. A armadura era resistente, e os nanorobôs em seu exoesqueleto poderiam reparar os danos que estavam recebendo, mas não para sempre. Com uma nova onda de golpes, o Homem de Ferro é arremessado ao chão com violência, enquanto de cima, o Saiyajin dispara mais uma rajada de energia para finalizar o herói. Mas quando Raditz observa, nenhum rastro do Homem Metálico podia ser visto. Analisando com seu Scouter, ele detecta uma nova assinatura de energia, agora no alto de um prédio próximo, enquanto ajudava Stark a se levantar. Peter Parker, o Homem-Aranha, viera para salvar Tony. Observando o invasor que flutuava nas ruas, os sentidos de Peter gritavam que era a pior ameaça com que ele já tinha se deparado até hoje, e com dúvida, eles se perguntavam o que poderiam fazer para detê-lo. Enquanto isso, Raditz ponderava que seria fácil destruir toda a cidade, mas ele desejava o amuleto. A energia radiante daquele objeto era algo que nunca tinha sido visto antes. Então, deixando o Homem Metálico de lado e voltando sua atenção à procura do mago, ele estende sua mão para utilizar o seu Scouter novamente. Mas um assovio rápido ao ouvido, e acompanhado da destruição de seu aparelho com uma única flecha e uma precisão cirúrgica. Do alto de um prédio próximo, Clint Barton seguira as ordens do Homem de Ferro, destruindo o rastreador inimigo. Infelizmente, Raditz tinha conseguido perceber a trajetória da flecha e viu aonde o gavião estava escondido. Em desespero, Stark grita para que Barton mova-se de local. Clint corre, mas Raditz era inúmeras vezes mais rápido. Aparecendo à frente do gavião, o Saiyajin segura pelo pescoço com um agarrão de urso, mas provocando com um sussurro asfixiado, o arqueiro se desculpa pela destruição do objeto com um tom de deboche. Raditz ri e retruca: morra. Um movimento, e o pescoço do gavião arqueiro tinha sido quebrado. Com isso, Barton Clint estava morto. Análise completa, senhor. Informa Jarvis. Cego pela fúria, Stark se lança em direção a Raditz em alta velocidade, e o guerreiro sorri com o desafio e também vai em direção ao Homem de Ferro. Ambos trocam ataques com violência e velocidade, mas a armadura de Stark começa a se danificar com a troca dos golpes. Enquanto isso, Strange, que estava utilizando a Joia do Tempo imóvel, se aproxima de Peter informando que tinha um plano, mas que o Aranha não iria gostar. Frases são tocadas e então uma última é dita pelo mago. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. O Aranha fica em silêncio e olhando nos olhos de Strange, ele concorda com o plano. A algumas quadras de distância, o embate de Raditz e do Homem de Ferro se aproxima do fim. A violência e a velocidade do Saiyajin se provam muito superiores à resistência e à reconstrução dos nanorobôs da armadura de Tony. Com uma última troca, Tony tem os seus punhos da armadura destruídos e com um soco, o elmo do Stark também é arrancado. Tony tenta usar os seus propulsores, mas seus punhos são segurados por Raditz, que o aperta com violência esmagadora, quebrando ambos os braços do Homem de Ferro ao mesmo tempo. Tony Stark grita, e em uma medida de desespero, o Homem de Ferro tenta disparar um feixe de energia diretamente de seu peito, com a ajuda do reator Arc. Raditz, vendo a energia acumulando, apenas chuta seu adversário para longe, fazendo colidir e adentrar um prédio com violência. O Saiyajin se aproxima novamente de Stark para acabar de vez com o embate. Tony encara seu agressor, mas uma sombra que deslizava pelos destroços chama sua atenção. Saltando como um reflexo sobre-humano, Peter Parker vai para trás do Saiyajin, segurando com um aperto de urso brutal. Mais de 20 toneladas de força mantém Raditz imobilizado, enquanto os tecidos da roupa do Aranha se rompem enquanto os músculos de Peter se comprimem ao máximo de sua capacidade. Raditz tenta se soltar, mas é pego de surpresa pela força descomunal do jovem rapaz. Tony, sem conseguir se mover, olha incrédulo para Peter, pois ele sabia que nada adiantaria daquela manobra por muito tempo. O invasor era forte demais. Então, vindo do alto, Stephen Strange aparece, enquanto suas mãos brilham com seu selo místico. Stark, imaginando o que viria a seguir, grita para que o Doutor Estranho não prossiga, mas Strange já havia se decidido.
Adeus, Sr. Stark. Agradece o Aranha. Surgindo de uma extremidade inferior dos corpos, o círculo arcano engole metade de ambos os lutadores e então se fecha com violência e velocidades incalculáveis. Peter morre de imediato, sem movimentar seu corpo nem uma única vez, enquanto Raditz mantém uma leve inconsciência enquanto aos poucos ela o abandona. O Homem de Ferro grita contra Strange, se perguntando como tinha tido coragem de sacrificar Peter. Eles podiam dar um jeito. Tinha de haver outro jeito. E o Doutor Estranho explica que em mais de 100 mil futuros, esse era o único jeito em que apenas uma pessoa morreria, com o sacrifício de Peter Parker, pois a Joia do Tempo não podia mentir. Tony permanece em silêncio, mas logo uma gargalhada sai do corpo do invasor. Os heróis, em um momento de descuido, tinham-lhe passado toda a informação necessária sobre o que era o estranho objeto. Raditz afirma que dentro de 1 ano, seus companheiros viriam para se vingar e recuperar o estranho objeto místico que poderia controlar o tempo, e que dentro de 1 ano, todos ali estariam mortos. Sussurrando uma última vez, Raditz para de se mover quando seus olhos perdem o brilho e ele dá seu último suspiro. Um silêncio perturbador se espalha no aposento destruído, e os heróis se encaram sabendo o que aquilo significava. Eles tinham 1 ano para se preparar. Era hora de chamar os Vingadores. Todos eles.